meu nome é Mara Melnick e quero dar a todos vocês boas-vindas! Que bom que você está aí, querida educadora cristã, querido educador cristão. Antes de começar, quero te pedir que você deixe aqui sua curtidinha, se inscreva no canal e compartilhe com o maior número de pessoas. Vamos lá então para o nosso papo de segunda. E hoje eu quero conversar com você sobre uma oração que Jesus fez lá no livro de João. É a oração sacerdotal, a oração que Jesus fez pelos seus seguidores. Tá lá em João 17 que diz assim: Jesus ora em favor dos seus seguidores. E quando Jesus estava orando pelos seus seguidores, ele pedia várias coisas a Deus, para que Deus acrescentasse isso na vida dos seus seguidores. Lá em João 17:9 diz assim: eu peço em favor deles, não peço em favor do mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Então, Jesus, ele está pedindo pelos discípulos, pelos seus seguidores. Por quê? Antes ele fala que ele vai voltar para o Pai e ele estava cumprindo a sua missão, já indo para o término da sua missão aqui na Terra. E ele deixou os seus seguidores aqui para continuar a obra. E é o que nós fazemos. Nós já conversamos que a criança também faz parte de tudo isso, não é verdade? Eu já trouxe vários vídeos, contação de história, várias coisas que falam sobre a igreja da criança. E o que a gente quer dizer quando a gente fala igreja da criança? É a criança sendo igreja. Então, quando Jesus orou aqui por seus seguidores, ele também orou pelas crianças, porque as crianças também são seguidores de Jesus, sim ou não? Sim, e nós aprendemos lá quando a gente falou sobre a igreja da criança, que a criança, ela precisa estar atuando na igreja, ela precisa estar fazendo as coisas na igreja. Então ela não vai para a igreja dos pais dela, ela vai para a igreja dela. Ela não vai assistir o culto, ela vai fazer o culto. Então nós estamos trabalhando com essa mudança de mentalidade. E nós conversamos que a criança é a igreja do futuro, mas é no presente também. E hoje eu quero falar a respeito disso. Aproveitar essa oração sacerdotal, a oração que Jesus fez a favor dos seus seguidores, e tirar dessas orações algumas coisas que são muito importantes para a gente trabalhar com as nossas crianças, tá? Coisas que você pode colocar no currículo aí anual, coisas que você pode montar um plano de aula, um planejamento, coisas que você pode colocar na missão do Ministério Infantil, porque nós estamos o quê? Nós estamos, assim como os adultos, nós estamos trabalhando para que as crianças entendam que elas são seguidores de Jesus. E como seguidores de Jesus, elas têm uma missão. Olha que interessante. Isso é algo muito bom para a gente trabalhar com as nossas crianças. Por quê? Porque traz para elas um senso de responsabilidade. Então agora que você já tem Jesus na sua vida, tem coisas que Jesus quer que você faça. Isso é importante? Importantíssimo. Nós sabemos que apenas 10% da igreja é envolvida na obra do Senhor. E isso é um número muito pequeno. Nós poderíamos ter 40%, mas nós sabemos que existem muitos cristãos que acham que não precisam se envolver na obra de Deus. E nós queremos que as nossas crianças cresçam com uma mentalidade diferente. E que elas saibam que por ser cristão, eu ganho sim o privilégio da salvação. Eu estou cercado do amor de Deus.
Mas junto com isso nós teremos o quê? Uma responsabilidade, que é o quê? Trazer o reino de Deus para esse mundo tão carente. E a criança desde cedo já pode participar, pode não, deve participar. Então as crianças também que são seguidores de Jesus. Eu trouxe esse mural aqui para conversar com vocês sobre essa oração. E é algo muito bonitinho. Eu sei que você vai gostar. Eu vou colocar aqui as partes desse mural. E durante essa semana que vem, a gente vai trabalhando todas as partes dele, tá? Hoje eu vou começar mostrando como que vai funcionar tudo isso daqui. É algo bem interessante. Então, a gente começa semeando a palavra de Deus, né? Colocando na terra a palavra de Deus. Vamos ver como é que está essa semente lá dentro da terra? Vamos ver qual é o tipo de solo onde a gente semeia a palavra de Deus? Vamos lá! Olha, semeamos a palavra de Deus no terreno da fé. E o que é fé? Fé é acreditar em coisas que se esperam. Hebreus 11:1. Então, quando a gente semeia a palavra de Deus e a criança acredita em Jesus, acredita na salvação, mesmo sem ver, é o terreno da fé que propicia a criança acreditar em um Jesus que ela não vê, mas ela acredita. E ela entrega a sua vida para Jesus. E nós também, mesmo sem ver, nós entregamos nossa vida para Jesus. Porque o Espírito Santo nos ajuda nisso, de crer, de acreditar, de entregar. Então, essa semente, ela é semeada no terreno da fé. Depois, quando a gente começa a dar o crescimento espiritual para a criança, essa semente começa a germinar. Ela começa a germinar. E ela vai o quê? Crescendo. No começo é um pequeno brotinho, né? E depois esse brotinho ele vai crescendo, vai soltando folhas e quando você vê, ele se torna um caule. Então, a semente ela cresce para fora, mas para que essa árvore, essa planta, ela fique firme, ela precisa também ter raízes. Olha aqui as raízes. E essas raízes, elas precisam crescer para baixo, no sentido do que? De se fixar na terra, no que? No terreno da fé, para que essa planta possa crescer cada vez mais forte e saudável. Então vejam como a nossa missão ela é importante. Então a criança quando ela está na igreja, ela precisa saber que ela precisa crescer espiritualmente e precisa firmar as suas raízes no terreno da fé, acreditando cada vez mais nas coisas que ela não pode ver. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente ajuda as crianças a crescerem e a firmarem as suas raízes no terreno da fé? É através do ensino da palavra de Deus. É isso que nós fazemos no Ministério Infantil, querido educador, querida educadora cristã. Nós temos uma missão importantíssima, que é ajudar as crianças a serem seguidores de Jesus. Seguidores que não vão abandonar a fé quando forem questionados por um mundo tão mal que quer o quê? Assolar e arrancar
a fé do coração das nossas crianças. Então, tudo isso que nós estamos falando diz respeito ao nosso papel como educadores cristãos. E quando a gente olha para Jesus, para o que ele pediu para os seus seguidores, traz muito ensinamento para a gente ajudar as crianças a estarem firmadas na fé, crescendo espiritualmente. E nós vamos agora montar aqui essa flor com as partes que a gente vai trabalhar com vocês durante essas semanas. Então, uma das coisas que Jesus pediu a Deus por seus discípulos lá na oração sacerdotal, Jesus pediu lá em João 17:3 que eles conhecessem a Deus. É importante para as nossas crianças conhecer a Deus? Importantíssimo. Importantíssimo. Nós precisamos trabalhar com as nossas crianças quem é Deus. Isso é algo importantíssimo. Ela precisa conhecer os atributos de Deus, porque isso vai cada vez mais firmar a fé dela num Deus que é todo-poderoso, que é misericordioso, que é onipotente, onipresente. Então, o cristão precisa crescer nesse conhecimento sobre Deus. Outra coisa que as nossas crianças precisam aprender, junto com o conhecer a Deus, ela precisa aprender a conhecer a vontade de Deus para ela. Conhecer a vontade de Deus para a vida dela. Olha que importante que é tudo isso. Conhecer a Deus e conhecer a vontade de Deus. E o que Deus quer que a gente faça? Qual é a vontade de Deus? Ela é boa, perfeita e agradável. E uma das coisas que a gente não pode esquecer de ensinar para as crianças, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ela é melhor do que a nossa vontade. Porque nós estamos num tempo em que as pessoas, existem muitas filosofias que dizem para as crianças que elas precisam fazer o que dá prazer a ela, fazer a vontade dela, ser livre. Hoje se prega que a liberdade é você fazer o que você quer. Quando você faz o que você quer, você é livre. E a Bíblia diz exatamente o contrário. Porque a vontade de Deus é que traz liberdade para a nossa vida. Por quê? Porque ela é boa, perfeita e agradável. Nós, como seres humanos, não sabemos o que é bom para nós. Achamos que sabemos, mas não sabemos. Então nós precisamos dizer para as crianças que muitas vezes não é a vontade dela que ela vai fazer, mas a vontade de Deus, que ela encontra onde? Na palavra de Deus. Por isso que nós trabalhamos toda semana o estudo da palavra, o culto infantil, onde nós vamos trazendo os textos bíblicos, as verdades espirituais, para que a criança vá conhecendo qual é a vontade de Deus para a vida dela. E na oração sacerdotal, lá em João 17:18, Jesus ora para que os seus discípulos sejam o quê? Servos na obra de Deus. Servir na obra de Deus. Olha que importante. Aqui entra muito a visão da igreja da criança. Ela vai servir, ela é serva. Deus quer usar a vida dela desde pequena, para que ela possa ser um instrumento na mão de Deus. Então, essa semana nós vamos mostrar para vocês como que você trabalha essas 3 partes aqui da planta que a gente aprendeu sobre elas hoje. Sobre conhecer a Deus, conhecer a vontade de Deus e servir na obra de Deus. E nós vamos ter alguns vídeos que vão trazer a maneira como você trabalha isso com as crianças, ok? Então não podemos esquecer que é no terreno da fé que nós semeamos a palavra de Deus. Esse terreno da fé na vida da criança, ele é muito rico, ele é cheio de nutrientes,
porque a criança está no início da vida dela. É uma época propícia para a gente semear, porque vai ser uma semeadura que vai ficar muito profunda. Essa semente vai ficar no caráter dessas crianças. Nós estamos colocando a palavra de Deus no caráter dessas crianças. Isso é algo muito precioso. E se nós fizermos o nosso trabalho com zelo, essa semente, ela vai lançar essas raízes profundas, ao mesmo tempo que ela vai soltar esses brotos que vão crescer e formar essa planta que é forte. Por quê? Porque está semeada no terreno da fé. Olha que lindo tudo isso. Como a palavra de Deus ela é poderosa, né? E na oração sacerdotal nós encontramos Jesus intercedendo por nós. Então ele diz: eu oro para quê? Li o versículo aqui para vocês. O que quer dizer eu oro para quê? É Jesus, o Filho de Deus, intercedendo por nós, pedindo a Deus em nosso favor. Que oração poderosa, não é verdade? O Filho pedindo ao Pai em nosso favor. Então, queridas educadoras cristãs, nós não estamos sozinhas nessa missão. Nós não estamos, às vezes nos sentimos sozinhas, mas nós temos um intercessor que está ao lado do Pai, intercedendo por nós, para que a gente consiga cumprir essa missão, ok? Esse é o nosso papo de segunda e nós seguimos trazendo como que você vai trabalhar o conhecer a Deus, conhecer a vontade de Deus, o servir na obra de Deus. Essa semana nós vamos trabalhar essa parte da planta. Não perde, tem mais vídeo essa semana. Tchau, Deus abençoe.